Eu cheguei aqui, meu irmão, com uma dor de cabeça. Eu tive a brilhante ideia de sair de casa sem comer. E aí eu vim para Vila Dirce para procurar um negócio. E a loja estava fechada. E o sol comendo na minha moleira, comecei a passar mal. Orei primeiro para não desmaiar, porque é bem humilhante você desmaiar na rua, né? E cheguei aqui passando mal, sentei ali a cabeça moendo. E a Ingrid me deu um remédio e, graças a Deus, passou. Mas eu cheguei aqui bem cansada, né? E eu falei assim, ok, outro prega no meu lugar se necessário. Mas não foi isso que Deus quis. E eu estou muito contente de chegar na última Santa Ceia do ano. Porque se você olhar para trás, tem um monte de gente que foi largando Jesus pelo caminho, né? E não compreendeu o que a gente está fazendo aqui essa manhã. Às vezes eu acho que parte de nós ainda não compreendeu o sacramento da Santa Ceia. O quanto é importante estar aqui essa manhã. E nas últimas semanas, Deus tem falado com os pastores da igreja, né? E aí, quando a gente senta para conversar sobre o que Deus tem falado com um com o outro, e sobre visões que Deus tem dado para uns, tudo bate. Tudo bate. E nas nossas reuniões de oração aqui, com a liderança, o Marcos tem nos indicado um caminho. E quando você tem um caminho a indicar, você começa uma guerra, ok? E nós entendemos que estamos em guerra. Numa quarta-feira até, eu comentei com os poucos que estavam aqui, que está na hora da gente parar de brincar. Nós sempre fomos uma igreja de batalha espiritual. Eu ainda brinquei com a Marinês. Se a gente contasse a quantidade de demônio que a gente já expulsou na vida, a gente já tinha dado mais de um terço. E nós temos conversado sobre organização e o Marcos tem nos direcionado a algumas coisas. E comecei a buscar o Senhor e orar. E Deus me trouxe algumas coisas em relação, primeiro, aos pastores. Depois, a liderança. Depois, o restante da igreja. Por quê? Porque o julgamento começa por aqui. Não começa por aí. Começa por aqui. Então, primeiro, existe uma coisa aqui na Kairos, e deveria ser em toda a igreja, a gente não vai mais negociar as escrituras, ok? O que a Bíblia diz que é pecado, vai ser pecado. O que a Bíblia diz que é errado, vai ser errado. Talvez pareça grosseiro o que eu vou falar agora, mas o que as pessoas pensam sobre não tem valor. O que tem valor é o que está na Bíblia. Ah, mas eu acho. Não importa o que você acha. A não ser que você venha dentro das Escrituras dizer o que você acredita. Se a Bíblia diz que aquele é o caminho, aquele é o caminho. O que eu penso e o que eu trouxe comigo de ministérios que participei e ainda participo, não é importante se ele não estiver relacionado às Escrituras. Eu nunca me esqueço do livro do Kenneth Hagin, que ele fala, pode ser um anjo de luz, se não estiver dentro da Escritura, porque a irmã falou, não foi Deus que falou comigo. Ele falou, não foi. Por quê? Porque não está dentro das Escrituras. O que leva vocês e eu estudar mais as Escrituras. Por quê? Porque eu acho não funciona. Segundo, depois de ler as Escrituras, nós vamos destronar a Jezabel. A gente acha que Jezabel é um espírito feminino que ataca a esposa para fazer o marido de trouxa, não é? Não, não é. Jezabel é um espírito que primeiro ele entra na igreja e ataca o pastor. Enfraquece o pastor, enfraquece os pastores, enfraquece a liderança, começa a fazer motim e cantinhos e facções e quebra a igreja. Ok? Essa é uma doutrina. Por quê? Porque há pessoas que vão doutrinando outras e fazendo a pessoa acreditar que a liderança é fraca e não presta. Ok? Isso não vai acontecer aqui. Tá? Não vai. Nós destronamos esse espírito,
Primeira coisa que a gente tem conversado aqui é que os pastores têm que se posicionar e falar a mesma língua. Porque Jezabel ela tem esse gostinho, esse jeitinho espiritual e religioso de juntar pessoas ao redor dela e fazer com que você ache que está no caminho do Senhor. Então, Jezabel não tem poder aqui. Se ela quisesse fazer bagunça, não faz mais. Estamos destronando. Terceira coisa, aqui dentro, pode não parecer, porque desde o começo, Marcos, eu e o Natanael, nós não queríamos uma igreja de cabresto, porque nós levamos tanta cajadada, não, Natanael? A gente tem uns calombos aqui nas costas, de tanta cajadada, e a gente não queria fazer isso, né? Aí dá a impressão que a igreja não tem autoridade, mas tem. A igreja tem um dono que é Deus, a igreja tem um bom pastor que é Jesus, a igreja tem um noivo, que delícia, que é Jesus, e a igreja tem uma autoridade instituída que é o Marcos. Amém? O Marcos é o pastor aqui. A liderança e os pastores auxiliares não faz nada sem antes falar com o Marcos. Tudo que a gente vai fazer, gente, Marcos, eu não preciso ligar, né? Geralmente eu estou do lado dele. Marcos é assim, 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 e aí ele dá um norte para a gente. De vez em quando, em umas reuniões, a gente fala, a gente não concordou com o Marcos, não é não, pastor? Não concordo, mas tá bom. Vamos melhorar esse negócio. Então, a igreja tem um pastor, Deus deu a visão para ele, eu e o Natanael fomos atrás, depois veio uma galera junto, acho que Marquinhos e André, a Eli e a Aline já estavam, Marquinhos e André veio junto, né? Marinês chegou bem depois, tacando a cara na porta de vidro, mas foi bem depois. Então, e depois nós temos os presbíteros, ok? Então, a igreja tem uma autoridade instituída. Ninguém faz nada aqui sem antes falar com as autoridades instituídas. Por que isso? Para destronar Jezabel. Amém? Então, nós temos o Marcos, eu auxilio o Marcos. Temos a pastora Vanilda e o pastor Darcy. Temos Natanael juntamente com a Élica, que não tem um desligado do outro. Tem que passar pelos dois. Temos Marinês, estamos orando pelo outro, para Marinês. E temos a Aline, que é a pastora aqui também. Então, ninguém é um ponto solto, ok? Estamos todo mundo debaixo do sangue de Cristo. Ninguém é um ponto solto, a autoridade. E quarto, começando pelos pastores, passando pela liderança e indo para a nave da igreja. Vamos fechar nossas brechas. Nós não podemos invalidar as autoridades no mundo espiritual. Meu irmão, você está com um problema, resolva. A Bíblia diz que existem os frutos do Espírito, mas existem os frutos da carne, e elas são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o versículo termina, essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, se você se encaixa em algum desse aqui, ou você tem outros que não foram resolvidos, pecadinhos escondidos debaixo do seu travesseiro. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, favor se consertar. Porque pode até ser que você não venha fazer, como nós temos prática aqui, de vir aqui na frente pedir perdão. Mas uma coisa nós já aprendemos aqui na Caróis nesses 14 anos. Deus sempre tira a coberta de cima do pecado e ele aparece. Ok? Sempre. Ele está bem escondidinho ali debaixo da mesa. Ninguém está sabendo. Do nada, Deus vem e faz assim. Resolva as suas pendências. Por quê? Porque o diabo está furioso. E os escândalos vêm. Diz, eu acho que Ezequiel. Mas ai. O que é ai? Que dor. Daqueles por quem vêm os escândalos. Amém? E geralmente alguém cai num escândalo, ele não levanta mais. Então, por que a gente está tendo essa preocupação? Primeiro com os pastores, para destronar Jezabel, é claro. Depois com a liderança e depois com a nave da igreja. Porque a liderança vai exortar a nave da igreja.
Se você não aceita exortação, você não devia nem estar na igreja. Porque a igreja é um lugar de exortação. É um lugar para você caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo é difícil. É difícil, meu irmão. Porque você tem que invalidar o seu eu e validar o ser de Cristo em você. Mas por que a gente está com essa preocupação toda? Porque já deu, meu irmão, de pecado. Já deu. Já deu de problema, já deu de confusão. Como diz Neemias, nós estamos num trabalho muito maior, não dá para perder tempo. Porque a noiva de Cristo, quando ele vier buscar, tem que estar imaculada e santa. E porque Deus nos ama. E como Deus nos ama, Deus odeia o pecado. Odeia, essa é a palavra. Ele tem ciúmes de quem pratica o pecado. E você quer saber mais? Ele quer matar quem pratica o pecado. Viu? Ele tem ódio. Mas ele é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. É a natureza de Deus, é amar. Lá em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, Deus traz instruções a Israel sobre as festas fixas e os sacrifícios, ok? Talvez parte de vocês não conheça no todo. Mas, parte dessas festas eram sacrifícios para o povo resolver suas pendengas. Resolva suas pendengas, meu irmão. E aí, existia um desses sacrifícios que se chamava propiciação. Repita comigo. Propiciação. Esse sacrifício era onde você pegava um carneiro, colocava sua mão em cima dele e transferia todo o seu pecado para ele. E aí esse carneiro ia por uma banca em cima da arca, ele era morto e queimado totalmente. Algumas festas, alguns sacrifícios, os sacerdotes podiam comer a gordura e comer parte da carne. Esse aqui não podia. Tinha que ser totalmente queimado. Para que era esse sacrifício? Para apaziguar a ira de Deus. Quando o pecado era transferido para o bicho, para o animal, aquilo dava uma apaziguada na ira de Deus, ele não mandava um raio, não matava ninguém. Era Deus empurrando para frente a graça até a vinda de Cristo. Então, a primeira coisa que os israelitas faziam era isso. Colocava o cordeiro para substituir a pessoa. Isso te lembra alguma coisa? A primeira pessoa que viu o cordeiro andando como homem foi João Batista. E ele disse, lá vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus vinha andando. E alguém olhou e disse, este é o cordeiro a qual a propiciação foi paga. Ou vai ser. João 10, 1 João 10, 4, vamos ler? 4, 10. Diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Né? O que é o amor, então? O amor é por Deus enviando seu Filho para morrer no meu lugar. Isso é amor. Lá em João 3,16, né, que a gente aprende na escola dominical cantando, diz assim, porque Deus tanto é muito, né, bem grandão, amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando do amor de Deus para conosco. Como você sabe que Deus te ama?
Às vezes você está passando um perrengue. Deus não me ama, né? Porque Deus esqueceu de mim. Até Jesus fez essa pergunta. Onde você está, né? Como você sabe que Deus te ama? Ele deu o único filho que ele tinha para morrer por você. Derramou sangue e resolveu as suas pendengas. Aí a gente se pergunta, então qual a característica de quem ama a Deus? Como que pode alguém pegar o filho e entregar em meu favor? Se isso não for amor. Como diz o hino, se isso não for amor. Como que pode? Sabe por que a gente não consegue entender e obedecer? Porque a gente não sabe amar. Porque o nosso amor foi distorcido lá atrás na queda. Ok? Quando eu falo de amor para vocês, vocês acham que amor é uma retribuição. Mas não é. Nós trocamos o amor de Deus por conhecimento, ao invés de relacionamento. Porque quando a serpente fala para ela, come aí. Porque você vai conhecer o que é bem e o mal. A gente, ao invés de pensar, não, porque eu vou trair o meu Deus, a gente come. Então, a gente troca o relacionamento com Deus por conhecimento. E aí a coisa desengrola. Porque aí a gente passa a ter uma necessidade de amor dentro de nós, que nós precisamos de aprovação do outro. A gente precisa de reconhecimento do outro. A gente precisa de prazer, satisfação. O nosso amor é baseado nisso. Não, meu amor é puro. Não, meu irmão, seu amor não é puro. Porque o amor puro é o amor de Deus por nós, que tem comprometimento. Nós estamos sempre fazendo para que as outras pessoas nos aceitem. Passamos anos em relacionamentos abusivos, debaixo de mão de gente narcisista, porque a gente quer ser aprovado. Nós nos colocamos, se eu obter, eu vou ser feliz. A gente acha que o objeto que a gente ama vai trazer felicidade. A gente acha que o amor é uma aceitação, é um ato de retribuição. Aquele objeto que a gente ama, ele tem que retribuir o amor que eu sinto por ele. Isso é um amor distorcido. Isso não é amor. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Você nem tinha nascido. Seu pai não tinha nascido. Seu avô não tinha nascido. E Deus te amou primeiro. Então o amor não é por retribuição. O amor é por comprometimento. Porque você e eu, irmão, não tem nada para retribuir a Deus. A gente pode ser escravo a vida inteira, que a gente não consegue retribuir o sacrifício de Cristo. É só graça, é só amor puro. É uma natureza. O amor de Deus, ele tem um preço, meu irmão. Você está achando que foi de graça? Está achando que nasceu no Natal, ressuscitou na Páscoa? Não, meu irmão, teve cruz e teve sacrifício, houve sangue derramado para mim e por você. Não é simples assim, não. Para aplacar a ira de Deus, para ele não torrar a gente com raio, Jesus teve que morrer de verdade. Para que Deus não olhasse e destruísse todo mundo, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não habita no meio do pecado. O pecado desforma o corpo de Deus. O pecado torna lugares do corpo de Deus com câncer. Só que para isso ser aplacado, para a raiva de Deus contra o pecado, houve várias coisas que aconteceu no mundo espiritual, no céu e na terra, para você estar sentado aqui essa manhã. Não foi só Jesus morreu, Jesus morreu.
gente largar tudo de qualquer jeito, vir quando quiser, fazer como quiser, falar o que quiser, e blá, 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 blá. Deus vai e manda o Filho dele para morrer por mim e por você. Diga, propiciação. Onde Jesus, com a morte dele e sangue derramado, aplaca a ira de Deus para que ele não nos destrua. Ok? Tá caminhando comigo? Se Jesus não tivesse morrido, derramado sangue, não tinha sacrifício, e Deus ia estar irado comigo e com você essa manhã. Ele ainda está. Mas, diga, redenção. Através desse sacrifício, sangue derramado, nós somos, todos nós, resgatados da mão de Satanás e não somos mais escravos do pecado. Eu não consigo, é maior que eu. Mentira! Você é fraco, eu sou fraca, porque a redenção veio e o Senhor nos resgatou da mão de Satanás. Primeiro, Deus move terra na propiciação. Diz que quando Jesus é morto, que ele entrega o Espírito, né? Lama sabactane, a terra treme. A terra treme, o inferno treme e os céus tremem. E aí Jesus vai lá no inferno e diz, devolve que tudo é de Deus. Deus move terra, Deus move inferno. É meu. Eu, com sacrifício de sangue, Satanás, comprei tudo de volta. Move inferno. E aí, diga, justificação. Através do sacrifício, Jesus nos resgata e nos leva diante de Deus. Move céu. Nossa, estou parecendo Helene de Jesus, né? Treme terra, treme céu. Não? Pega nós aqui e leva diante de Deus. E Deus fala, vou matar a Andréia. E ele, não, mata eu no meu lugar. Mata eu que eu estou no lugar. Deus vai e fala, eu aceito Jesus. E derrama toda a ira dele em Jesus. Move céu. E a gente achando que é só a Páscoa e o Natal. Né? Move céu. Todo o meu pecado, eu só posso contar dos meus pecados. É por isso que eu resolvo meus pecados rapidinho. Por isso que eu já venho, já peço perdão para um, peço perdão. Sabe por quê? Porque eu tenho medo da ira de Deus ser aplacada. Você tem que fazer isso também, meu irmão. Resolva rapidinho. Porque diante do Senhor, ou ele olha para Jesus, ou olha para nós diretamente. Davi fez a escolha correta. Davi, você quer ficar na minha mão ou na mão dos seus inimigos? Quero ficar na sua. Porque o Senhor é misericordioso. Diante de Deus, Jesus nos leva. E daí, diga, reconciliação. Por causa de todo esse movimento, terra, inferno e céu, nós somos considerados justos diante de Deus. Olha que delícia. Porque Jesus é culpado no nosso lugar. E aí, a gente pode fazer o quê? Ter relacionamento com Jesus. Sabe aquele relacionamento que foi quebrado no Éden porque o homem queria conhecimento? Jesus resgata. E diz, venha comer na minha mesa. Nós passamos, desde quando reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, Filho de Deus, a ser corpo de Cristo, onde passa o sangue dele pelo meio. O corpo de Cristo passa o sangue. Foi um trabalho enorme. Vamos lá. Propiciação. Redenção.
justificação, reconciliação. Não foi Natal e Páscoa. Ok? Foi um trabalho enorme, um sacrifício de sangue. Ele simplesmente não morreu e ressuscitou. Ele movimentou o mundo espiritual para que você pudesse ser filho. Um movimento desse, para ele ter uma família. Que Deus louco! Parte de nós nem quer ficar perto da nossa. Parte da nossa nem quer ficar perto de nós. E Deus nos quer como filhos. E Ele mata o filho dele para quê? Para ter relacionamento. É impossível, meu irmão, que você esteja aqui essa manhã e não queira mudar de vida. Colocar sua vida em ordem, sair do meio do pecado, da rebelião, da feitiçaria e se render aos pés de Jesus. Foi um movimento terra, céu e inferno para você estar aqui hoje, arranjando firula. Deus querendo ser seu amigo, senta aqui, come comigo. Depois, Jesus. Sabe, meu irmão, o pecado não é um equívoco moral, tá? Vamos começar por aí. Eu errei, foi só um deslize. Não, não é. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva ao inferno, mas não no futuro, agora. Você está neste momento, aonde você vai morar na eternidade. Porque quem está preso no tempo e espaço somos eu e você. Deus já está no céu, Satanás já está no inferno. Onde nós estamos? Começamos bem a corrida, como diz Paulo, né? Você se propôs na corrida. A pastora Vanilda me mandou esse versículo hoje. Eu atarefada e ela falando, continua correndo, que é isso aí. Você começou, eu amo Jesus. Que delícia, eu quero servir a Deus. Eu quero lavar o banheiro da igreja. Eu quero ser diácono, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. E o pecado vem, você começa, tá pesado, não quero mais. Estou triste. Sabe, é esse pecado. O que faz a gente correr, é porque a gente quer retribuição e quer retribuir. Não é? Mas ao vencedor que receberá a coroa, ele caminha constantemente, sem fazer isso aqui. O pecado nos leva para o inferno. O único lugar onde nós vamos encontrar refúgio e ter acesso ao céu é a cruz de Cristo. Talvez você esteja meio, não estou gostando dessa palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando assim para mim. Se resolva. Se conserte. Se conserte. Se conserte. No dia do culto das mulheres, eu estava intercedendo aqui e Deus falou assim, se prepara que você vai lutar contra uma potestade. Eu falei, começou. Aí fui para casa, orei para dormir, como toda boa criança. De madrugada, 2h57, o senhor levanta que você vai lutar contra uma potestade. Eu falei, não estou entendendo, sozinha não se luta contra uma potestade. Isso foi de sábado para domingo, levantei, orei. Culto definitivamente vazio, foi maravilhoso, culto, palavra, tudo bom. E na segunda eu em dúvida, a pastora Vanilda bate para a intercessora, né, coitada. Não estou entendendo, Deus falou isso. É para mim ou é para todo mundo? Para mim só não dá, né, gente? Lutar contra uma potestade não dá. Aí, pastora, eu tive uma visão e um sonho. Eu falei, eita! Eu tive uma visão, vou falar simples. Tinha um minotauro andando no corredor da igreja. E depois eu falei, tipo pentecostal louco, nós somos pastora pentecostal louco, só não parecia. Aí ela foi dormir à noite, adivinha o sonho que ela teve? Dou R$10 se adivinhar. Tinha um minotauro. E adivinha o que a igreja estava fazendo? Aleluia! Glória, todo mundo pulando. E o minotauro andando. Falei,
coisa está feia. Marcos, eu tive um sonho assim, assim, assim. Pastora Vanilda teve uma visão assim, assim, assim. E o Marcos, sabe o que é isso? É um povo que trabalha na força do cavalo, mas trabalha com a mente do homem e não com o Espírito Santo. Todo mundo em silêncio. Não é? Não é? Você começa no grau do cavalo. Mas é tudo, ó. Ideais humanos. Porque o Espírito Santo não te deixa desanimar. Tem gente aqui que não tem um diácono. Não tem ninguém no som. Tem 4 pessoas aqui. Começa na força do boi, do cavalo. Não aguenta porque cavalo cansa. Mas o que nos dá força para continuar a caminhada é o Espírito Santo. E deixa eu te contar onde o Espírito Santo habita. Em casa limpa. Porque o Espírito Santo é Deus. E Deus odeia o pecado. Precisamos nos refugiar na cruz de Cristo. Porque João diz assim: Deus amou tanto, tanto, tanto. Como pode Deus me amar tanto? Como pode? A ponto de movimentar todo mundo espiritual para que ele fala: vem, filha, agora você pode chegar mais pertinho de mim, porque a minha ira foi aplacada no meu filho. Nós, como os bons religiosos, nós achamos que é na força do braço. Porque a religião vai lá e fala para a gente: se esforça, faz mais. Mas não. Cristo diz: renda-se ao meu poder. A gente quer se esforçar, mas não é isso. Jesus está falando: apenas renda-se. Para de correr. Para de se movimentar sem motivo. Para de servir sem o Espírito. Renda-se ao meu poder. Curve-se e pare de pecar. É por isso que você tem que vir na igreja. Sabe quem é que mostra para você? Às vezes você fala: não sou santo. É a igreja que fala: não é não, hein, meu irmão? Não é não. Nem eu, nem você. Nem eu, nem você. Deus se compromete com a gente antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para ter uma família, como diz Paulo. Uma família que se chama igreja. Para ter um monte de filho, uma mesa grande. Em volta do sacrifício, para comer junto, para se relacionar. Eu estou começando a pensar diferente. Ah, mas a Bíblia não diz que eu não tenha como relacionar, eu posso perdoar. Mas e aí, quando chegar lá na glória, se o banco da pessoa estiver do meu lado para comer? Como é que funciona isso, gente? Como é que... Me expliquem. Como é que vai funcionar? Quando você está brigada com a sua família, alguém da família te combina um almoço, você vai? Você não vai, meu irmão. Porque você não quer encontrar outra pessoa. Como vai ser isso no céu? Como vai ser isso no céu? Me expliquem. Porque eu também tenho dúvidas. Eu também, às vezes, coloco a cabeça no travesseiro e digo: Jesus é tua, vai vir outro. Como João Batista. A gente precisa compreender que o pecado nos torna rebeldes. E rebeldia é como feitiçaria. A rebelião nos afasta de Deus. Como eu adoro conversar com gente. Eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu falo: vai nessa. Vai. Vai nessa. Deus é amoroso. Deus nos ama. É tão bom falar isso. Deus me ama como eu sou. Não ama não, meu irmão. Porque Deus odeia o pecado. E se você for pecador, tem um problema. Não ama não. Deus é amoroso. Que delícia, né? Tem um hino da Nívia Soares. Jesus, eu quero ficar contigo.
quero ser seu amigo, quero deitar no seu colo, quero usar sua sandália, quero vestir sua camisa. Que gostoso, né? Mas Deus também é justiça e santidade. Ele é justiça e santidade. O pecado que nós cometemos, mais pequeno que for, ele distorce o que Deus criou. Distorce. Você chega aqui, pega no pão, a Santa Ceia é santa. Não dá para tomar de qualquer jeito. O sangue de Cristo corre pelo corpo dele. E nós queremos que você saiba como corre. Você consegue ver o sangue de Cristo? Consegue nada, meu irmão. Deixa de ser mentiroso. Você nem imagina do que está acontecendo aqui agora. Do que Deus está fazendo aqui agora. Você nem imagina o que Deus está fazendo aqui agora. Propiciação. Hã? Propiciação. É bom demais o que Deus está fazendo. Redenção. Justificação. Reconciliação. Se você está em pecado, resolva. Agora. Porque Deus vai pôr tudo a limpo. Para a próxima fase da Kairos.